98, 18 anos atrás, e vou mostrar um pouquinho para vocês do que a gente viu da rubéola, para que a gente tente fazer um paralelo do que talvez a gente possa esperar com a Zika e de por que a gente está achando que a coisa é tão diferente. Entendeu? Porque acho que a gente não vai ter, mas a gente vai ver as diferenças. Lembrando que as infecções fetais, na sua maioria, levam a alterações ultrassonográficas. Uma das alterações ultrassonográficas mais frequentes é o óbito fetal. É o óbito fetal espontâneo que acontece, em geral, quando a infecção se transmite, principalmente no primeiro trimestre, mas isso pode acontecer mais para frente também. O embrião é muito sensível e ele morre. Então, nas infecções de primeiro trimestre, a gente está falando aqui dos bebês que foram para frente, não daqueles que morreram espontaneamente, antes até dessa paciente chegar em qualquer pré-natal. O crescimento intrauterino retardado é outra constante da infecção congênita. Além do oligoâmnio, da placentomegalia, da hidropsia, dilatações dos ventrículos cerebrais, calcificações intracranianas e hiperepigenicidade dos intestinos. Próximo, Paulo. Quando a gente fala em crescimento intrauterino retardado, a definição que se usa é considerar quando o peso fetal está abaixo do percentil 10, você deve classificar aquele caso como, pelo menos, suspeito para CIUR. A gente sabe que, por definição, se a gente está usando um percentil 10, 10% da nossa população vai entrar nesse grupo de alto risco. E nem todos esses casos serão realmente crescimento intrauterino retardado. Existem algumas formas da gente tentar avaliar isso pela ultrassonografia. E é uma coisa que eu uso bastante aqui e que a gente discute quando vocês entram na sala, que são os gráficos de crescimento fetal. Então, a gente tem tipos de crescimento intrauterino retardado. O CIUR simétrico é aquele bebê que é pequeno, constitucional. Então, vocês veem aqui, olha, que... Deixa eu ver se eu tenho um fone. Vocês estão vendo aqui que com 28 semanas a gente está vendo a variação do normal. Isso aqui são 2 desvios padrões para cima e para baixo, da circunferência cefálica, então DVP-DOF, circunferência, circunferência abdominal e o comprimento do fêmur. Você vê que todas as medidas do bebê estão igualmente abaixo do segundo desvio padrão. Então, isso aqui é um CIUR simétrico e a relação entre a cabeça e a barriga está preservada, que é essa relação CCCA. Você vê que está dentro da variação normal. Então, é um pequeno constitucional, ou pelo menos um CIUR simétrico. Os pequenos constitucionais, em geral, estão aqui e avaliar a relação CCCA é uma das coisas que a gente usa para dizer que é simétrico ou não. Já um CIUR assimétrico por insuficiência placentária, que é o que a gente mais vê na prática, que são aquelas pacientes com placenta ruim, hipertensas, com síndrome de má adaptação placentária, a gente vê que o feto realmente, todos os seus segmentos, cabeça, barriga e fêmur, estão abaixo do segundo percentil, mas a cabeça está sendo preservada. Então, a relação entre a cabeça e o perímetro cefálico e a circunferência abdominal está aumentada no CIUR assimétrico, que é o típico da insuficiência placentária. Próximo. Usar a seta, que os dois não aparecem. Usar a seta eu tenho que ir para aí. Aí a gente vai sair daqui. Será que a seta aparece para eles? Aparece. Oi, Denise, a seta aparece bem melhor. Agora, se não puder, ok. Vocês estão vendo? Ótimo. Você está me vendo? Estou em imagem perfeita, viu? Tá ótimo. E como é que a gente, então, vamos falar agora da microcefalia, que é a doença da vez, como é que a gente define microcefalia? A gente define a microcefalia quando o perímetro cefálico está abaixo do segundo desvio padrão. A gente sabe que quanto mais abaixo, mais grave, então abaixo do terceiro desvio padrão são as microcefalias mais graves, mas a definição é essa. O grande problema dessa definição é o quê? Os pequenos para a idade gestacional, que são proporcionais, vão ter todas as medidas abaixo do segundo percentil, que foi aquele primeiro exemplo que eu falei para vocês.
Então, nós vamos ter um número grande de grávidas preocupadas porque está com circunferência cefálica abaixo do normal, mas todo o bebê é pequeno. Então, não é uma microcefalia funcional, vamos dizer assim. De forma que a gente definiria uma microcefalia, de fato, quando a gente observa uma desaceleração da curva de crescimento do polo cefálico. Ou seja, tudo está crescendo, menos o polo cefálico. Por isso que o conceito de utilizar curvas é tão importante. Nesse exemplo aqui, que é de uma microcefalia de uma meningomielocele, vocês estão vendo aqui que a circunferência cefálica, ó, isso aqui é antes da cirurgia, tá? Tá abaixo do segundo percentil, a circunferência cefálica, mais a circunferência abdominal e o fêmur estão normais. Então, neste caso de microcefalia verdadeira, a gente tem uma relação entre o CC e CA diminuída, porque a cabeça é menor do que a circunferência abdominal. Então, a relação CC-CA vai ser muito importante para a gente, para tranquilizar as nossas pacientes, tá? Porque, infelizmente, a gente vai ter que usar o segundo percentil como nível de corte, tá? Então, eu vou contar para vocês um pouquinho do que foi a minha experiência com a rubéola. Lembrando que a rubéola, principalmente no primeiro trimestre, tem muito pouco dado na literatura. Na verdade, quem definiu a síndrome da rubéola congênita foi um oftalmologista, foi Greg, na Austrália, e ele definiu a tríade da rubéola congênita como microcefalia, microoftalmia e catarata. No entanto, vocês vão ver que eu não encontrei a microcefalia no meu grupo de casos. E a gente vai tentar, então, entender por que isso acontece. Eu vou mostrar os dados para vocês. Houveram duas grandes epidemias no mundo de rubéola antes da gente ter a vacina efetiva, que foi essa nos Estados Unidos e na Inglaterra. E tudo que a gente conhece de dados da transmissão vertical da rubéola eram desse trabalho aqui da Inglaterra. Existe um conceito aqui muito importante da gente manter, que é o risco de transmissão vertical, ou seja, qual é a chance de uma vez a mãe tendo uma infecção aguda, ela passar para o bebê. É 100%? Não. A gente sabe que não, a gente sabe que isso varia com a idade gestacional e eu vou mostrar para vocês como isso funciona para a rubéola e para a maioria das doenças congênitas é assim. A placenta, ela funciona como uma proteção para o bebê. Então, a infecção pode circular, o agente infeccioso pode circular na mãe e ser detido na placenta sem passar para o bebê. Então, a chance de transmissão vertical é a chance de, uma vez a mãe infectada, a gente isolar o agente infeccioso no bebê e não na placenta. Se a gente isolar o agente infeccioso no bebê, qual é a chance dele ter algum defeito ou alguma malformação? Vai depender aí do vírus e vai depender da idade gestacional em que a mãe teve o quadro clínico. De forma que a gente vai definir para a rubéola uma coisa que é chamada risco de defeito, que é a soma do risco de malformação com dano. Eu vou explicar melhor, que vai ficar na prática, vai ficar mais fácil. Então, defeito é a chance do bebê ter qualquer problema quando ele está infectado. Porque tem bebês que estão infectados e não vão ter nenhum quadro clínico. Também, de novo, depende da idade gestacional em que a mãe teve a infecção. Então, o que a gente considera malformação? Malformação é uma alteração anatômica. Então, a malformação cardíaca é considerada uma malformação e a catarata, no caso da rubéola, é considerada uma malformação. Mas os bebês com rubéola congênita podem não ter malformação cardíaca, não ter catarata e ter só surdez, que é considerado um dano. Por isso que às vezes é difícil no aconselhamento a gente passar isso para a paciente, que o fato de o bebê estar infectado não necessariamente quer dizer que ele vai ter algum dano e que a gente vai conhecer esse dano. Então, essa eu acho que é um gráfico que vocês precisam ter na cabeça. Então, o que vocês estão vendo aqui em verde é a chance de transmissão vertical. Vejam que, de forma muito interessante, existe para quase todas as infecções uma queda aqui no segundo trimestre, que a gente não sabe muito bem explicar. Mas a gente sabe que a maioria das infecções passa muito no primeiro trimestre e, em geral, quando passa, vai levar a defeitos, né, malformação ou dano, e que quando ela passa mais para frente, o bebê vai nascer excretando o vírus da rubéola, mas não se conhece nenhuma alteração pelo fato dele nascer com esse vírus.
O fato de dizer que não se conhece nenhuma alteração é porque já houveram várias hipóteses de que rubéola congênita podia dar esquizofrenia, e talvez fossem esses casos aqui que passam mais tardiamente. Aqui acontece uma coisa muito interessante na fisiologia fetal. Normalmente, depois de 18 semanas, o feto já é capaz de produzir IgM e IgG. Então, talvez ele tenha menos dano, menos defeito, porque ele já tem uma capacidade de resposta imune. Mas, se esse vírus vai ficar circulando nesse ambiente intrauterino e esse bebê vai nascer excretando esse vírus, ele pode ter alterações de desenvolvimento muito mais para frente, que a gente ainda não está fazendo a correlação com esses efeitos. Como a rubéola, graças a Deus, acabou, talvez a zika vai ser a oportunidade da gente ver, infelizmente, o que acontece quando passa depois de 18 semanas. Mas, como regra geral, é isso. Até 26 semanas, para a maioria das outras infecções virais, a gente não tem mais quadro clínico grave, só até o segundo trimestre. No terceiro passa bastante, mas o bebê não tem repercussão. De forma que para a rubéola, como eu disse para vocês, nessa epidemia aqui no Reino Unido, eles seguiram 1000 pacientes, mas como lá a interrupção da gestação é permitida, a maioria das pessoas que tinham rubéola no primeiro trimestre interrompiam a gravidez. Então, os números para esta infecção de primeiro trimestre são muito pequenos. Você vê que eles tiveram só 16 casos de mães que seguiram a gestação com rubéola no primeiro trimestre. E tudo que a gente conhece das repercussões da rubéola são baseados nesses 16 casos e nessa casuística aqui da França, onde também, até 12 semanas, eles tiveram só 9 casos. Então, de fato, se conhece muito pouco das repercussões da maioria dos agentes etiológicos no primeiro trimestre, porque no primeiro mundo as pacientes podem interromper a gestação. Então, o diagnóstico intrauterino, não sei se vocês sabem, a medicina fetal e a cordocentese começou para a pesquisa de infecções congênitas, começou na França com Dafos pesquisando toxoplasmose, e aí foram pesquisando também outras doenças. Então, o diagnóstico pode ser através de cordocentese, onde a gente vai procurar IgM, que o feto já pode produzir, como eu disse para vocês, acima de 18 semanas, mas a gente sabe que isso já foi meio que substituído pela amniocentese, a pesquisa dos agentes virais no líquido amniótico. Então, na minha casuística, a gente tinha 2 grupos. Um grupo de mães que tinham IgM positiva para rubéola no começo da gravidez e quadro clínico compatível, e um grupo de pacientes com IgM positiva que não tinham qualquer história clínica. Aqui a gente acha que esse grupo é o grupo dos falsos positivos da IgM, que naquela época não se fazia para procurar avidez de IgG e tentar datar essas infecções. E tem reação cruzada da IgM e da rubéola com outras coisas. Então, tínhamos 15 pacientes no grupo 1, que é o grupo de pacientes com quadro clínico e sorológico, e 20 pacientes no grupo 2. As pacientes que foram submetidas à cordocentese no grupo 1 tiveram, ou seja, a infecção se transmitiu em 9 casos. Esses foram os que a gente teve a oportunidade de fazer o diagnóstico invasivo, e a gente não tinha PCR até esse momento aqui. Tá? A gente só passou a ter PCR aqui. Então, a gente só tinha resultado de que a PCR era positiva no líquido amniótico em 3 casos nesta época. Hoje, essa casuística já se ampliou. Esse é o grupo do Adolfo Lutz, se não me engano. Hoje eles já avaliaram outros casos de rubéola congênita e viram que o PCR no líquido amniótico é muito sensível. Mas lembrem, nos países de primeiro mundo, como eles não vão para frente, eles não fazem. Então, esses números têm que ser nossos, de pacientes que não interrompem a gestação. Então, a gente sabe que a sensibilidade é muito boa. E essa é uma dúvida que a gente vai ter para a zika. A gente não vai saber qual é a sensibilidade do líquido amniótico. Tá? E eu estou fazendo as correlações justamente para a gente entender as dificuldades que a gente vai ter. Lembrando que, como eu disse para vocês, infecção congênita muitas vezes vai a óbito. Então, vocês veem que daqueles 9 fetos infectados, 5 morreram em algum momento, ou intraútero, ou após o nascimento, ou no período perinatal. Então, a natureza, às vezes, leva à resolução espontânea. E como que foi o ultrassom nesses 9 casos infectados?
De novo, a gente teve crescimento intrauterino retardado em todos os casos. Tá? Então, a gente sabe que o ultrassom é bom para os casos infectados. E as principais alterações foram crescimento intrauterino retardado, intraútero, porque a gente não consegue testar a surdez intraútero. Né? A surdez a gente só vai olhar no período neonatal. Então, eu trouxe algumas imagens, olha, de coisas que eventualmente a gente vai começar a ver na Zika, né? Que são alterações de válvula pulmonar, uma válvula pulmonar super espessada, falando aí do tropismo do vírus da rubéola pelo coração. Aqui é um feto que a gente pôde acompanhar depois com 2 anos de idade, que tinha uma simetria de câmaras direita com uma insuficiência tricúspide, e que depois não tinha mais nada. Então, algo fisiológico que se resolveu. Então, a malformação, às vezes, pode ser funcional, vamos dizer assim. E as curvas de crescimento. E isso aqui é o que eu, infelizmente, não publiquei, mas isso é o que é muito diferente. A gente achava que o crescimento na infecção congênita, o CIUR, era simétrico. Isso é o que a gente aprende no livro, né? Olha, não é. Olha aqui como existe uma tentativa de preservação da cabeça. A relação CCCA está aumentada. Então, tem um CIUR que é um CIUR de insuficiência placentária, tá? E não um CIUR que a gente esperava constitucional. E isso, em todos os meus casos, eu vi. Né? Por isso que, quando as pessoas começaram a falar da microcefalia do Zika, e eu não sei se vocês receberam, porque agora pelo WhatsApp a gente recebe tudo, né? O pessoal falando alguma coisa de que o governo estava mascarando a microcefalia da rubéola, eu falei, gente, a rubéola não tem microcefalia, né? Então ninguém está mascarando nada. E dos fetos não infectados, nenhum deles teve CIUR. Então, eu acho que isso, para a gente, na prática, é muito tranquilizador, o fato da gente saber e poder dizer para a paciente que se o ultrassom estiver normal, provavelmente o bebê estará normal. De novo, estamos tentando fazer correlações aqui que a gente não sabe na Zika, mas... E sem dúvida, sem dúvida. Mas, como a gente não sabe nada, de repente a gente saber um pouquinho de um deles pode nos ajudar. E como que é a evolução dessas crianças? Vocês estão vendo aqui 2 casos onde as 2 mães tiveram quadro clínico na mesma idade gestacional, com 6 semanas de gestação para a rubéola. Um bebê tem tudo, né? Você tem o retardo mental, ele era espástico, a microftalmia aqui, ó, é evidente, mas não a microcefalia. Ele é microcefálico porque ele é todo pequenininho, tá? E essa bebê que só tem disacusia, não tem mais nada e tem um desenvolvimento neurológico até esse momento, com 4 anos de idade, normal. Disacusia e surdez, tá? O sexo do bebê interfere? No diagnóstico do CIUR. Porque a gente sabe que o peso ao nascimento de meninos e meninas tem curvas diferentes. Intraútero não tem. Então, em geral, as meninas saem perdendo. Porque elas são classificadas como meninos. Só tem uma curva. Mas o feminino não tem mais resistência nem nada. Não dá para saber, né? Com tão poucos casos também. Então, assim, a transmissão vertical no primeiro trimestre da rubéola foi de 65% quase. É uma transmissão alta. Bate com os dados de Miller e os dados de Dafos. Tá? Todos os recém-nascidos que estavam infectados e eram PIGs tinham disacusia. A microcefalia não foi encontrada em nenhum caso. A mortalidade perinatal é alta, quase 40% morre espontaneamente em algum momento. Então, eu tenho a sensação de que é mais ou menos por aí que a gente vai viver. Talvez tudo muito mais grave do que isso, mas é só para a gente raciocinar um pouquinho, tá? E aí eu vou mostrar para vocês imagens de outros casos de infecção congênita, para que vocês vejam a diferença que é o que a gente está vendo na Zika. E vou mostrar, obviamente, os casos da Zika. Então, nós vamos falar um pouquinho de toxo, né? Toxo tem muita hidrocefalia, mas vejam que a circunferência cefálica muito preservada, uma dilatação ventricular discreta, esplenomegalia é algo que a gente tem que sempre procurar, então a gente, no Zika vai procurar, a gente sabe que na rubéola eu não estava preocupada com a esplenomegalia, nem sabia que existia, então eu não sei dizer qual que é na rubéola, mas na toxo é grande. Vejam, olha, que todos esses pontinhos são calcificações do toxoplasma no cérebro dessa criança, que tem o desenvolvimento neuropsicomotor normal. Mas olha como o resto do cérebro é bonitinho.
né? A circunferência cefálica é bonitinha. Tá tudo pintadinho, tudo que tem cálcio ali é ponto que foi destruído. Mas não existe uma microcefalia como a gente está vendo na Zika. Dilatação ventricular, então, vai ser uma das coisas que a gente vai encontrar bastante. De novo, a esplenomegalia. E existem outras alterações, não sei se vocês sabem disso, mas, na verdade, essa é uma catarata em toxo. Todo mundo pensa na rubéola como tendo catarata. Mas, na verdade, a catarata na toxo, ela acontece porque a toxo tem corioretinite, então é uma lesão da retina, da parte posterior do olho. Mas essa lesão pode ser tão agressiva que faz o cristalino ficar opaco. Então, são as alterações posteriores que estão dando a catarata. Então, essa é uma catarata que provavelmente já está refletindo que mesmo que você opere, o fundo de olho já está muito comprometido. Tá? Olha lá, outros casos de toxo. Vejam como está preservada a circunferência cefálica. Tem dilatação ventricular? Tem. Tem cistos porencefálicos? Cistos porencefálicos são destruições focais do parênquima cerebral que está dissolvendo. Mas mesmo assim a gente ainda não tem o que a gente está vendo na Zika. Esse é um caso de hidranencefalia na toxo. E eu acho, vocês vão ver a tomo desse bebê. E eu acho que isso talvez seja uma evolução da Zika. Por isso que eu trouxe. A hidranencefalia é quando os cistos porencefálicos coalescem, porque o parênquima cerebral foi completamente destruído e substituído por líquor. Mas essas crianças têm uma preservação do tronco. Então elas nascem, elas respiram, elas mamam e elas têm um perímetro cefálico normal. Este é este bebê que vocês estão vendo. Vocês estão vendo que não tem nada dentro do cérebro? Não tem absolutamente... Isso aqui é reflexo da foto. Tá? Nada, nada. E qual é o pediatra que faz o diagnóstico dessa hidranencefalia? Nenhum que eu conheça, só se tiver ultrassom no dedo. Porque essa circunferência cefálica é normal. Então, no comecinho ele tá normal também. Tá crescendo bem. Então, acho que a gente está vendo a ponta de um iceberg. Olha, um bebê com rubéola congênita, né? Todo pequenininho, mas a cabeça proporcional. É gritante a Zika. Você concorda que isso aqui é uma microcefalia que quase que não precisa de... de fita para medir, né? Porque é muito. Então, eu nunca vi recém-nascidos com este grau de microcefalia, mesmo em todo o tempo que eu fiz infecção congênita. Por isso que eu me assustei. E por isso que eu fiz questão de mostrar isso. Porque a gente está diante de algo muito diferente. Na rede fetal, entre novembro e dezembro, a gente catalogou aqui 18 casos já. Vocês podem ter certeza que esses 18 casos aqui, eles são 18 casos que o cara estava tão angustiado que ele resolveu mandar, porque a gente está fazendo psicoterapia na rede. Porque vocês imaginem quem está na linha de frente, vê um bebê desse ao nascimento, e aí vai ver esta imagem aqui, que a gente sabe que em se tratando de infecção congênita, é muito grave, né? Então vocês veem... 18 casos são pré-natais. Vocês vão ver as imagens pré-natais e as pós-natais. Tem uns 4 ou 5 pós-natais e alguns pré-natais. Vou mostrar quase que todos, tá? Mas olha o desabamento das suturas. Então, a redundância da pele. Quando eu vi essas imagens, eu falei, gente, esse cérebro está derretendo. Porque, na verdade, é uma calota craniana que se formou e está sendo destruída, mas destruída de uma forma tão violenta a ponto de murchar completamente tudo. Tá? E esse aqui é uma imagem disso que a gente está vendo numa reconstrução muito interessante. Olha como vocês veem bem a redundância da pele, né? A fronte embaixo dos parietais e a craniostose propriamente dita. Olha aqui esse occipício está grudado já no crânio, porque tudo desabou. Esse processo continua depois do nascimento? A gente não sabe. Você Mas não melhora. a craniostose, neste caso,
é secundária. Então, essa que é a nossa ansiedade. Olha a ressonância fetal, tá? O que vocês estão vendo aqui, eu vou mostrar, ó, um caso de toxo, hein? Infecção congênita. Não destrói desse jeito. Olha lá. É achatado, muito líquido, hipoplasia do cerebelo, atrofia cortical super importante. Olha aqui as outras imagens. Então, olha, destruição completa do cerebelo, isso aqui a gente chama de Dandy Walker. Cistos porencefálicos com calcificações no centro, ventrículomegalia. Ó, o grau de alteração do perfil desses bebês. Então, intraútero chama muito a atenção. Os casos, para vocês verem, olha quantos desvios padrões está abaixo da média no pré-natal. Tá? O segundo desvio padrão estaria aqui, ó. Olha o quanto é microcefalia mesmo. Então, não tem dúvida, olha lá a relação a relação CCCA lá embaixo. Mas, Odê, isso quando tem é muito ou não? É porque esses que você está mostrando são os piores? Essa que é a minha grande angústia. Eu acho que a gente está vendo a ponta do iceberg. Eu acho que vai ter muito bebê que vai evoluir e, óbvio, que os pediatras vão pegar, porque essas crianças vão ter... As crianças com hidranencefalia, em geral, são detectadas ali no primeiro, segundo mês, terceiro mês de vida. E esses casos, se as mães tiveram zika, obviamente que os pediatras têm que estar alertados. Mas para mim é a ponta do iceberg só. Outro caso, intraútero, olha lá, a ventrículomegalia, olha quanta calcificação dentro do parênquima, o aspecto do acavalgamento, o pessoal que está na linha de frente fala para a gente que é até difícil fazer ultrassom, muito provavelmente por causa da craniostose, que também não deixa a gente ver direito o parênquima. E o que a gente está descobrindo nas últimas semanas. Então, um colega tinha mandado para a gente essas imagens, ó, isso aqui é o globo ocular. Isso aqui são calcificações da retina. E aí, esse colega ontem mandou isso aqui, que é um oftalmologista, que está começando a ver esses bebês com microcefalia e que está vendo alterações muito diferentes, está vendo? Que chamou a atenção foi que as lesões não têm aspecto característico de nenhuma das infecções congênitas. Com atresias importantes e casos avançados aí de distrofia retiniana. Então, a gente não sabe quando esse processo vai parar, quem disparou esse processo, se é a resposta autoimune, se é o vírus, enfim, tem muito pouca coisa que a gente sabe. E na última reunião eu falei da questão do Guillain-Barré. A gente já tinha recebido esse feto que a gente ainda não tem resultado. Mas olha aqui, 22 semanas, microcefalia e pés-tortos. Esse é um caso lá de Brasília, que o colega estava investigando antes de aparecer a zika. Tipo, 2 semanas depois, quando começaram a aparecer os primeiros casos, a mãe disse para ele que ele tinha zika. Aquela... Isso aqui é totalmente ilação, tá, gente? Mas acho que é um alerta para quem está vendo esses casos no anátomo patológico, porque tem alguma coisa a mais. Ou esse vírus é muito agressivo, ele dispara uma resposta autoimune que está levando ao Guillain-Barré nos fetos também. Então, vocês imaginem outros casos que estão sendo investigados ou que foram perdidos, que viram alguma coisa extrema, não ligaram com a zika. Essa que é a questão. Então, acho que a gente vai descobrir nesses próximos semanas e meses, talvez, muitas outras coisas que as pessoas nem relacionaram, tá? Então, desses casos que foram discutidos na rede fetal, a microcefalia foi de aparecimento tardio, nem todas as pacientes tinham bons ultrassons de primeiro e de segundo trimestre, tá? Aqui a gente tem paciente pública, mas a gente tem aqui pacientes privadas, de colegas que eu sei que fazem muito bem ultrassom e que tinham feito o morfológico do primeiro e do segundo, e estava normal, e a microcefalia só apareceu mais para frente. Falando mais ainda a favor, na minha opinião, de que talvez seja uma coisa autoimune. Porque a infecção materna, nesses casos, foi todos no primeiro trimestre.
Então, a gente ainda não teve, a gente teve no mutirão neonatal, que é o que eu vou falar a seguir, um caso de uma mãe que tinha tido no segundo trimestre. Tá? E essa, de novo, são as informações iniciais, né? Mais de 80% dessas pacientes tinham tido quadro clínico no primeiro trimestre. E as outras, o pessoal começou a desconfiar que era zika pelo grau de microcefalia. Nesse mutirão que houve sábado passado na Bahia, de um dos nossos colegas aqui da rede, eles fizeram ultrassom transfontanela em recém-nascidos, que tinham o perímetro cefálico diminuído, ou que estava se suspeitando. E o que eles viram é exatamente o que a gente está vendo a nível pré-natal, né? Porencefalia, calcificações dentro do parênquima, disgenesia do corpo caloso, da fossa posterior, enfim. Quantos casos? Depois a gente pergunta para ele, Manuel, depois você conta para a gente quantos casos foram? E esse caso aqui de já uma hidranencefalia. Então, ele falou que um dos casos que chamou mais a atenção deles foi essa criança que nasceu com um perímetro de 33 e que chegou 2 meses depois do nascimento com sinais claros de uma hidrocefalia com hipertensão intracraniana, e que, na verdade, tinha uma hidranencefalia. E a hidranencefalia faz a dilatação da cabeça aumentar. De forma que é isso aí, gente. Eu acho que a evolução a longo prazo, ninguém sabe. A gente está pessimista por conta disso, mas eu acho, sim, que a gente está vendo só a ponta do iceberg. Eu acho que a gente vai ver muito mais coisas, principalmente nessas populações. Eu queria fazer aqui um elogio e um agradecimento depois aos colegas do Nordeste, que eu sei que o Manuel Sano, desde agosto, já estava achando que essa microcefalia pudesse ser relacionada ao Zika, e todo mundo chamou ele de maluco, né? Foi só quando, e a Bahia, particularmente, tem um sistema de informação muito pior do que Pernambuco. Então, Pernambuco divulgou mais tarde, mas eles têm um sistema muito mais eficiente do que o sistema na Bahia. E vocês veem que, no momento em que o nosso Ministério da Saúde soltou o alerta para os órgãos de vigilância do mundo, o pessoal da Polinésia Francesa reportou 17 casos de alteração do sistema nervoso central, que lá ninguém relacionou com a Zika. Então, as pessoas também perguntam para a gente, né? Mas só tem Zika no Brasil? Só a microcefalia só acontece no Brasil? Não, que os brasileiros conseguiram fazer a correlação. Mas certamente na Polinésia Francesa eles devem ter tido um monte de bebê que nasceu morto, que morreu, e que eles nem fizeram, porque ninguém pensou no diagnóstico da Zika. E um agradecimento especial, por quê? Porque, na verdade, esse alerta que eles deram foi muito importante, acho que principalmente para as nossas pacientes aqui da região sudeste, porque as nossas grávidas, neste momento, estariam todas indo para o Nordeste sem saber do risco, sem passar o repelente. E eu acho que, no fundo, foi rápida a notificação, foi muito eficiente o pessoal de Pernambuco, porque eles documentaram muito bem os casos. E eu tenho visto então eu queria fazer aqui o agradecimento, aqui, o elogio para o Pedro Pires, que foi quem conseguiu juntar todas as coisas, e está fazendo um trabalho, os dois, muito bonito lá. O Manuel ainda está se degladiando um pouco com o governo de lá. E sabe falar o seguinte, a gente não sabe qual vai ser a transmissão vertical da Zika. Vai ser 60% a 70% como é rubéola no primeiro trimestre, ou vai ser 30% a 40% que é o CMV? Por que o CMV é diferente da rubéola? Provavelmente porque o CMV, muito mais bebês morrem já no primeiro trimestre. A rubéola é um vírus melhorzinho. Então tem mais feto que vai para frente. E no CMV, eu sempre falo isso para vocês quando tem IgM positiva, se for infecção aguda, provavelmente ela vai abortar espontaneamente. Tá? E que eu acho que o que a gente pode oferecer de tranquilizador, porque eu acho que a gente tem que ficar assustado, mas tem que tomar muito cuidado aí para passar esse susto para as pacientes, é que um ultrassom, eu acho que a cada 4 semanas é mais do que suficiente, é tranquilizador se a gente tiver um crescimento que está se mantendo, sem nenhum sinal ultrassonográfico de infecção. Agora, a gente sabe a qualidade de quem faz ultrassom também é importante. Por quê? Porque jogar no gráfico para saber o que está acontecendo com a circunferência cefálica, talvez seja a diferença da gente ver a microcefalia mais cedo, porque você está pensando naquilo e você plotou onde estava a circunferência antes e aonde ela está agora. E você já está vendo
que está caindo. De qualquer forma, eu acho que o Ministério foi, dia 8 agora, eles normatizaram para onde enviar sorologia para o Brasil inteiro, existem postos e laboratórios para atender toda a população do SUS, e eu acho que eles foram até rápidos, porque entre o aviso de Pernambuco, que foi dia 30 de novembro, que eu passei para vocês, para algumas pessoas aqui, né, foi dia 30 de outubro, e 40 dias depois a gente já está com a estrutura toda montada. Então eu acho que a gente, pelo menos nesse aspecto, está sendo eficiente. Lembrar que é uma doença que não tem prevenção, não tem tratamento, não tem vacina por enquanto, então que só resta para a gente a proteção, né, a prevenção. E a gente já está vendo o pânico e as dúvidas das pacientes. Eu acho que talvez aqui a gente possa conversar um pouco até sobre isso. A gente sabe que tanto a escaridina quanto o DET podem ser usados na gravidez, mas a gente sempre tem ansiedade da neurose que essas grávidas estão, porque ontem eu fiquei sabendo de uma grávida que está dentro de um hospital com ar-condicionado e está indo no banheiro 3 vezes por dia para passar repelente. Nossa. Agora, esses repelentes são aerosóis. No primeiro trimestre, eu juro para você que eu tenho mais medo disso do que do Zika. E algumas pessoas estão mandando passar por cima da roupa, né? Eu acho que é um exagero. Eu acho que só nas partes expostas, mas, de novo, ninguém vai dizer isso com 100% de certeza. A gente sabe que bicho pica por cima da roupa? Sabe que pica, mas, gente, a quantidade de aerosol para você se passar inteiro inalando para um feto, desculpa, eu acho que não justifica. Até porque eu acho que a gente aqui em São Paulo vai ter a oportunidade de combater esse Aedes antes da epidemia realmente tomar vulto aqui, porque o nosso verão está começando agora. Essa é a minha... Vamos lá. De novo, na periferia eles também assistem Fantástico. Não, mas eu não acho o problema, tá? Na água 4 erradicou a Aedes do Rio de Janeiro, onde tinha um monte de malocas e... Ele foi odiado pela população, eu estava lendo que ele foi crucificado, mas ele ganhou uma medalha, porque ele realmente conseguiu deixar 2 anos sem a Aedes no Rio, e aí depois voltou porque não houve uma manutenção. Mas se o cara fez há 100 anos atrás, gente, não é possível que a gente não consiga fazer. É óbvio que o governo tem que ajudar, mas se cada um fizer o seu, a Lucila falou da última vez, né? Se aparecer na novela das 8, podia já botar alguma pessoa tendo um parto de Zika. Todo mundo, de qualquer nível socioeconômico, vai entender e vai cuidar do seu pedaço. Se todo mundo cuidar do seu, vai sobrar só a rua. E fica mais fácil para o poder público também. E isso é a única coisa que a gente pode fazer agora. É a única. O resto é só consolar quem tiver um caso desse, porque realmente vocês viram que as alterações são muito evidentes, muito importantes. É isso, gente. Acho que vocês querem fazer alguma pergunta, não sei. Vamos lá. É uma opinião dos pediatras lá do Pernambuco e da Bahia. Aqui nós só temos fetólogos aqui falando, mas talvez... Adilson? Oi, Denise. Oi. O Carlos aqui está perguntando... Qual a frequência de distúrbios neurológicos ou déficit de crescimento, convulsões em crianças, se aumentou a incidência de manifestações neurológicas nos recém-nascidos nos últimos tempos? Deu para ouvir? Deu, acho que todo mundo ouviu. A experiência ontem eu estava jantando com um neuroradiologista e que faz neurologia clínica. Ainda não há dados levantados do Zika no mundo, mas ele acredita que, baseado nas imagens que ele viu, ele é especialista em radiodiagnóstico e neurologia, ele acredita que vai haver muito quadro convulsivo e sequela cognitiva. Mas, mesmo segundo ele não sabe ainda passar dados nem do Brasil, nem internacionais. A palavra está aberta, Denise. Nós hoje estamos com um recorde aí batido, 52 acessos, e quem quiser fazer uso da palavra, não sei se o Gregório quer se manifestar em relação Você vai liberar o microfone? Gregório. Está me ouvindo, Adilson? Estou ouvindo. Você viu a pergunta do... Não, nenhuma pergunta. Só parabéns aí pela reunião, pelo número de acessos.
E você conseguiria responder essa pergunta do DEF? Qual pergunta, Dilson? Do comprometimento neurológico do recém-nascido. Não, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. O que, só passando, alguém aí da plateia perguntou sobre o mutirão, né? Que o Manuel fez lá, e o que ele observou foram 17 casos avaliados, infecções de primeiro trimestre, e os achados mais importantes foram calcificações parenquimatosas, periventriculares e no núcleo da base, digenesia do corpo caloso, porencefalia, principalmente de fossa posterior, e aqueles bebês de mães que tiveram zika no segundo trimestre apresentaram calcificações parenquimatosas e periventriculares. Foram 17 exames, 17 bebês avaliados, e parece que só 2 delas não tinham diagnóstico de microcefalia, mas as mães haviam sido expostas. Então, nessa casuística, dos 17 expostas ao zico, 15 tinham microcefalia, mas são dados viciados, né? Manuel, tá na escuta? Jorge Teles, quer fazer algum comentário? Manuel, tá na escuta? O Manuel não acessou, até mandei uma mensagem para ele, deve ter tido algum problema. Quem está aqui é o Evaldo Trajano de Brasília também. O Evaldo. Eu recebi as fotos do caso de hoje e não deu para colocar porque eu estava no carro já vindo para cá. Mas você chegou a ver na rede o que ele postou, né? Evaldo Trajano. Evaldo? Está sem microfone? Ele está sem acesso. O Pedro está ouvindo, está dizendo aqui que está sem acesso ao som. Peraí que eu posso liberar para ele aqui agora, só um minutinho. Muita gente hoje liberar para o doutor Pedro. Então, maravilhosa, eu fico até emocionado, porque é uma colaboração muito grande que a Rede Fetal está dando para a gente. E eu, como parte da Rede Fetal, tenho recebido essa ajuda de todos vocês. Felizmente vocês não estão me vendo, porque eu confesso que eu estou muito emocionado mesmo. A situação é muito complicada, especialmente por tudo que você falou, pela escuridão que estamos vivendo. O pânico é enorme aqui das pacientes. E a gente também está muito estressado. Psicologicamente a gente está muito abalado com tudo que a gente está vendo. As pacientes não vão mais fazer exame felizes. Elas vão muito estressadas, muito tensas. Eu não sei até onde isso vai. Mas a gente tem que, nessa união, né, de todos, que a gente encontra apoio, né, força para a gente tentar ajudar. Estou muito envolvido aqui com a Secretaria de Saúde, são muitas reuniões, são muitas demandas. Eu peço até desculpas não participar hoje à tarde da discussão, mas eu já vi o encaminhamento aí com a sua aula, por aí. E isso que você falou dos exames normais, né, e depois a paciente volta e a gente identifica já em fases avançadas a microcefalia, isso é o problema maior, porque o sossego da paciente não chega, ela fica estressada, tensa, sempre, né. E também ter cuidado com muitos boatos que estão surgindo, né, para complicar ainda mais a situação, mas a Secretaria de Saúde aqui já enviou uma nota que eu até passei para a rede, porque muita coisa está surgindo que não tem nenhum fundamento. O que está existindo hoje é exatamente isso que você apresentou aí com muita propriedade, e quero aproveitar para parabenizar especialmente o Adilson, juntamente com você, por terem viabilizado essa transmissão. Um abraço a todos, e que os outros estados se preparem, se organizem para evitar que aconteça o que está acontecendo aqui. Obrigada, Pedro. Sabe que pode contar com a gente sempre, e a gente está divulgando aí a agonia de vocês. A gente divide, porque a gente só imagina como é que é fazer ultrassom todo dia de 10 casos iguais a esses. Denise, o Kleber de Salvador, Pimentel, ele fez uso do chat e ele colocou que os recém-nascidos estão tendo convulsão sim. E ele gostaria de reforçar que as lesões neurológicas são graves e acho que ele quer fazer uso da palavra. Oi, Kleber. Kleber? O microfone dele tá. Ele está sem microfone. Ele está sem microfone, liberei o microfone para ele, mas ele
Se você acessar o chat aí, ele colocou, reiterou que os bebês estão tendo convulsões e o Manuel não está presente, que está agora em uma reunião com o Estado, a cúpula lá do Estado de Salvador, e reforçar que as lesões neurológicas são graves. Deixa eu ver se alguém quer mais fazer uso da palavra aqui. Isso. O Renato da Apostos. Então, o Renato não acessou ainda, mandei... Estava numa reunião lá no CRM do Rio, justamente sobre o tema, então... Deixa eu abrir a palavra aqui para, não sei se a Denise Oliane está com o microfone. Oi, Denise Oliane, bom dia. Minha voz melhorou. Não, O sotaque é de Brasília mesmo ou se é do Nordeste? Pois é, estamos assustados aqui. Estão chegando alguns casos aqui em Brasília, oriundos do Nordeste. Nada ainda aqui de infecção, não. Essa semana vamos ter uma reunião com a sociedade, com a secretaria, fizemos o protocolo aqui do GDF, e o que está acontecendo muito aqui é o êxodo das pacientes do Nordeste. Então, pacientes de Recife, Alagoas, pelo menos passando o primeiro trimestre aqui em Brasília. E a sensação que se tem é a mesma que o Pedro tem, ou seja, o seu transdutor agora equivale a um revólver apontado. Então, a pressão está grande, né? Mas vamos lá. Acho que agora o foco maior é a prevenção. Temos que bater nisso. Não é na microcefalia, é quem causa a microcefalia. É isso aí. Obrigadíssimo, Evaldo. O Evaldo, a imagem e o som chegou bem aí em Brasília? Muito bem. Você está agora no sonoplasta primeira. Adilson, vê se o Paulo Zanotto está entre as pessoas, se tem alguém que entrou com esse nome, que é o pessoal da virologia lá da USP. Só um minutinho. A doutora Denise Oliane está dando parabenizando, diz que a imagem chegando lá, mas ela está sem câmera e sem microfone. A Denise Oliane de São José do Rio Preto. Paulo Zanotto não acessou. Não, né? Nós estamos com acesso... Vai gravar, né? Então a gente depois disponibiliza para quem quiser. Beleza, Adilson. Eu acho que a gente encerra e espera o Renato dar um alô. Então, é porque ele não acessou. Você quer ligar para ele no telefone?